Bom dia, bom dia. Como vai você? Podemos lhe perguntar sobre as peças de parede do FJ? Aqueles jovens, eles apenas disseram, venceram demais. Eles sabem que venceram demais, senhor. E é muita vitória. Tivemos os melhores 6 meses de sempre. Agora estamos indo para a Escócia. Estou me reunindo com o primeiro-ministro do Reino Unido. Alguns de vocês irão, eu acho, e muitos não. Você vai? Bom, você tem que se mexer. Essa é boa. Essa vai ser boa. Então temos ótimos números que acabamos de anunciar. Não preciso me alongar porque vocês já viram, mas temos ótimos números econômicos. O acordo com o Japão é incrível. Você nos dá 550 bilhões de dólares e nós temos acesso totalmente aberto ao Japão. Esses números são ótimos. Quer dizer, as crianças realmente disseram muito, muito pouco. Na verdade, eu fui até lá e eles disseram, senhor, há muita vitória. Eles adotaram uma pequena rotina. Sabe? Vá em frente. Senhor Ripley, posso te perguntar sobre O processo do Departamento de Justiça contra Nova York e Prefeito Adams. O processo, eles nomearam um oficial do PDB que estava operando no estado. Aqui está o processo agora. Sim, esse é o Departamento de Justiça indo contra Nova York. Mas nós também estamos indo contra muitos outros lugares. Queremos trazer segurança para nossas cidades, mas isso vai ser um processo bem rotineiro com outras cidades também. Como você sabe, já iniciamos vários processos contra outras cidades. Queremos trazer segurança. Precisamos tirar os criminosos das ruas. E estamos fazendo isso em números recordes. Senhor, você realmente se encontrou em Gaza e negociou isso? Sim, Gaza. Eles saíram de Gaza. Eles se retiraram em termos de negociação. Foi uma pena. O Hamas realmente não queria fazer um acordo. Acho que eles querem morrer. E isso é muito, muito ruim. E chegou a um ponto em que você vai ter que terminar o trabalho. Eles pediram coisas. Não se esqueça, conseguimos tirar muitos reféns. Então agora restam apenas os últimos reféns. E eles sabem o que acontece depois que você consegue os últimos reféns. E basicamente, por causa disso, eles realmente não queriam fazer um acordo. Eu vi isso. Então eles se retiraram e vão ter que lutar, vão ter que resolver isso. Você vai ter que acabar com isso. Bem, eu não sei sobre a reunião. Eu sei que está acontecendo. E ele é um homem fantástico. Ele é um grande advogado. E as pessoas deveriam realmente focar em como o país está indo bem ou elas deveriam focar no fato de que Barack Hussein Obama liderou um golpe, ou deveriam focar no fato de que Larry Summers, de Harvard, e Bill Clinton, que você conhece muito bem, e muitos outros amigos, amigos muito próximos de Jeffrey Summers, deveriam ser mencionados porque, você sabe, Jeffrey Epstein deveria ser falado. E deveriam falar sobre eles porque não falam sobre eles. Eles falam sobre mim. Eu não tenho nada a ver com esse cara. O presidente é, de fato, Incrível. Sim, eu vou me encontrar com o primeiro-ministro agora. Vamos estar lá em cerca de 6 horas. Vamos nos encontrar com o primeiro-ministro hoje à noite. Vamos conversar sobre o acordo comercial que fizemos e talvez até aprová-lo. Você vai. Você está considerando? Eu vi. As pessoas estão se aglomerando bem do lado de fora do portão da Casa Branca. Você está preocupado com isso? Eu acho que é terrível e vamos mandá-los sair imediatamente. Nós realmente removemos. Precisamos fazer o prefeito administrar esta cidade direito. Esta cidade precisa ser administrada. Você sabe, eu tenho o direito de assumir o controle e acho isso terrível. Onde eles estão? Onde você os viu? É bem ali fora da Pensilvânia. Perto do tesouro. Bem do outro lado da rua do meu assento. Senhor, presidente, senhor, presidente, você ouviu falar da entrevista sobre corrida de automóveis? Eu. Não quero falar sobre isso. O que eu quero dizer é que Todd é um ótimo advogado, mas vocês deveriam estar falando sobre o Larry Summers. Vocês deveriam estar falando sobre alguns dos amigos dele que são caras de fundos de hedge. Eles estão por toda parte. Vocês deveriam estar falando sobre o Bill Clinton.
que foi para a ilha 28 vezes. Eu nunca fui para a ilha. Eu nem sei do que eles estão falando. Agora, alguém pode ter escrito uma carta e usado meu nome, mas isso já aconteceu muito. Tudo o que você precisa fazer é dar uma olhada no dossiê. O dossiê é falso. Tudo é falso com aquela administração. Tudo é falso com os democratas. Dá uma olhada no que eles acabaram de descobrir sobre o dossiê. Tudo é falso. Eles são um bando de gente doente. Onde foi que você viu as pessoas deitadas do lado de fora? Nós vamos cuidar deles com carinho. Quais métodos alternativos trazerem os bens de volta à cidade? Bem, nós conseguimos tirar muitos deles. E eu sempre disse que esses últimos 10 ou 20 vão ser os mais difíceis. Porque o Hamas sabe o que acontece quando eles não têm mais nenhuma moeda de troca. E eles realmente quebraram um acordo. Eles quebraram um acordo. E agora você vai ter que fazer o que precisa ser feito. É uma coisa terrível. E eu sempre soube disso. Eu disse, quando chegar no último, eles não vão conseguir. Você consideraria o perdão ou uma comodação para Belém de Maxwell? É algo Em que eu não pensei. É realmente algo que eu tenho permissão para fazer, mas é algo em que eu não pensei. Mas você, não descartaria essa possibilidade, senhor. Por que o dólar caiu tanto? E você está? bem, você sabe, eu sou uma pessoa que gosta de um dólar forte, mas um dólar fraco faz você ganhar muito mais dinheiro. Odeio te dizer isso. Não sei se você estuda isso, mas eu estudo. E se você olhar para o iene, Eu fui para quem eu trabalhei, então eu sei disso. você entende. Você foi para. Bem, significa que você é um cara mais inteligente do que eu pensava. E eu sei que você é inteligente. Então, quando temos um dólar forte, uma coisa acontece. Parece bom. Mas você não faz turismo. Você não pode vender prática. Você não pode vender adereços. Você não pode vender nada. É bom para a inflação. É mais ou menos isso. E não temos inflação. Nós eliminamos a inflação. Mas é uma questão interessante. Então, eu nunca vou dizer que gosto de uma moeda desvalorizada. Mas você lembra das batalhas que tive com o Yuan, com a China e com o Japão sendo o iene. Eles sempre quiseram uma moeda fraca. Eles estão tentando conseguir uma moeda fraca agora. Agora. Não soa bem, mas você ganha muito mais dinheiro com um dólar mais fraco. Não um dólar fraco, mas um dólar mais fraco do que com um dólar forte. E as primeiras pessoas que vão perceber isso são os fabricantes de caminhões e de várias outras coisas. Por exemplo, olha a Caterpillar, como eles estão indo bem agora. Quando você tem um dólar forte, você não consegue vender nada. Isso só é bom para a inflação e é bom psicologicamente. Faz você se sentir bem. Mas, dito isso, eu adoro dólares fortes. Mas você ganha dinheiro é com a moeda. E eu tive tantas brigas diferentes com o presidente Xi. Quero dizer, entre o Japão e a China, tudo o que eles querem é ter uma moeda fraca. Eles estão sempre lutando por uma moeda fraca. E foi assim que eles realmente dominaram ao longo dos anos. Então, quando vejo isso lá embaixo, não perco o sono por causa disso. Vamos colocar dessa forma. Na verdade, às vezes eu vou dormir muito feliz. Você entende? Você concorda comigo? Eu concordo com muita coisa que o senhor disse. Senhor, presidente, você acha que isso facilita as coisas? Impôs sua tarifa com esse dólar mais baixo. Por quê? Acho que isso facilita até mesmo para as tarifas. Sim, e faz com que as tarifas valham muito mais. E é mais fácil pagar dívidas. E é mais fácil conseguir uma taxa de juros baixa. Tem muita coisa boa nisso. É difícil explicar isso para as pessoas. A manchete é: Trump quer um dólar fraco, não uma semana. Nós. Dê uma olhada na história da China nos últimos 20 anos. Tudo o que eles fazem é lutar por uma moeda fraca. Veja o Japão quando eles estavam realmente indo bem. Eles tinham uma moeda muito fraca. Então, para mim, eu só digo muito obrigado. É o que é. Senhor presidente, qual é o seu comentário sobre a luta no Mar de Gaza? Você assistiu a luta no Mar de Gaza? Sim.
Bem, a situação em Gaza. E eu disse, isso ia acontecer quando você chegar aos seus últimos 10 ou 20. Conseguimos tirar muitos reféns. Nós os tiramos em números que ninguém acreditava, muitos deles. Eu disse, quando você chegar a 10 ou 20, não acho que o Hamas vai fazer um acordo porque isso significa que eles não têm proteção. E basicamente foi isso que aconteceu. O Hamas não queria fazer um acordo. Acho que o que vai acontecer é que eles serão caçados. Sanções secundárias contra a Rússia em breve. Você está mais perto? Hoje para sanções secundárias. Eram Olhando para toda essa situação, pode ser que tenhamos que impor sanções secundárias a você. dias. Você pode Deveria fazer. algo sobre isso por não mais tempo? Quem está com você? Quem você? São. Oh, bom, você pode colocar contraproducente para a França, porque para a França dizer que reconheceria o Estado palestino, Macron disse isso, sim. Olha, ele é um cara diferente. Ele é legal. Ele é um jogador de equipe. Mas aqui estão as boas notícias. O que ele diz não importa, sabe? Falar muda. Que perfeito, que perfeito. Bem, Ele fez uma declaração. França Macron, a declaração não tem peso algum. Ele é um cara muito legal, gosto dele, mas essa afirmação não tem peso. Quão válido é o acordo comercial com a UE? Eu diria que temos 50% de chance, talvez menos, mas 50% de chance de fechar um acordo com a UE. E será um acordo em que eles terão que reduzir suas tarifas, porque agora estão em 30%, e talvez eles tenham que baixar ou podem deixar como está. Mas eles querem muito fechar um acordo. Eu teria dito que tínhamos 25% de chance com o Japão e eles continuaram insistindo e acabamos fechando um acordo. E o acordo é, não se esqueça, o Japão está colocando 550 bilhões de dólares. Isso é muito dinheiro. E também pagando tarifas, que é a maior parte do acordo com o Japão. E talvez consigamos isso com a UE, talvez não. É que temos o direito de entrar e negociar. Temos esse direito, eles abriram totalmente o Japão simplesmente, para os Estados Unidos. Isso, para mim, é a parte mais importante do acordo. Bem, isso parece mais alto. Você disse repetidamente que gostaria de ver mais reduções de armas nucleares entre os Estados Unidos? Eu gostaria de ver isso. Mas aí você começa a se esperar daqui a uns 6 meses. E isso não pode ser legalmente prorrogado. Isso é um problema. Isso é um problema para o mundo. E você quer, é um problema para o mundo. Você sabe, nós temos restrições. E eles têm restrições, como você sabe, sobre armas nucleares. Esse não é um acordo que você queira que expire. Estamos começando a trabalhar nisso. Mas isso é um grande problema para o mundo. Quando você retira as restrições nucleares, isso é um grande problema para o mundo. Acho que tivemos uma reunião muito boa, esquecendo o prédio. Aquilo está fora de controle. Mas acho que tivemos uma reunião muito boa sobre taxas de juros. Ele me disse, e eu não sei se ele vai dizer isso na quinta-feira ou em outro momento, mas ele me disse com muita convicção, o país está indo bem. Ele disse, parabéns, o país está indo muito bem. E eu entendi isso como se ele fosse começar a recomendar taxas mais baixas. Por causa dessa conversa, como você. Acha que o país vê O país realmente está indo bem? senhor presidente, como o senhor acha? Está esse histórico? Obrigado, senhor presidente. Como o senhor acha que a decisão da Suprema Corte, que lhe beneficiou com imunidade presidencial, se aplicaria ao ex-presidente Barack Obama? E que o senhor está acusando ele? Provavelmente ajudou muito ele. Essa decisão sobre imunidade. Mas não ajuda em nada as pessoas ao redor dele. Mas provavelmente ajudou muito ele. Ele cometeu atos criminosos, não há dúvida sobre isso. Mas ele tem imunidade e isso provavelmente ajudou muito ele. Mesmo. Ele me dá. Muito. O Obama me deve muito. Quais são os detalhes no acordo comercial com o Reino Unido que você espera ajustar com o primeiro-ministro?
Queremos conversar sobre certos aspectos que vão ser bons para os dois países, ajustar ainda mais os detalhes. E também vamos comemorar um pouco juntos porque, você sabe, nos demos muito bem. O Reino Unido está tentando fazer um acordo conosco há cerca de 12 anos e não consegui fazer isso. Conseguimos. Ele está fazendo um ótimo trabalho. Bom primeiro-ministro, bom sujeito. Nós realmente nos damos muito bem. Então, vamos ver. Vamos nos encontrar em Turberg e vamos nos encontrar em Aberdeen. Então, dois lugares lindos. Há alguma margem de manobra em aço e alumínio em troca de qualquer uma dessas coisas? Não muito, porque se faço isso por um, tenho que fazer por todos. Então, aço e alumínio, não muito. Você fala com Netanyahu sobre entregas de ajuda? Netanyahu sobre permitir o envio de ajuda humanitária de árabes para Gaza. Países, falo com ele, mas não sei lhe dizer sobre o que falei, mas foi meio decepcionante, como eu já disse. Quer dizer, eu te disse. Quando você chega àqueles últimos 20 reféns, chega àqueles últimos 10 ou 20, vai ser muito difícil para o Hamas fazer um acordo porque eles perdem o escudo, perdem a proteção. Conseguimos tirar muitos deles. Muitos deles. Também tiramos muitos corpos. Sabe, muitos pais disseram, por favor, traga o corpo do meu filho de volta. E conseguimos fazer isso. Tiramos muitas pessoas, vivas e pessoas que não estão mais vivas. Mas era muito importante para os pais recuperar o filho, mesmo sabendo que ele estava morto. Você vai conseguir trazer o Open Championship de volta para Turberg? Acho que eles vão fazer isso. Turberg é considerado o campo número 1 do mundo. Acho que eles vão fazer isso. Você vai conversar com alguém sobre isso? Não, não é sobre isso. Vou ver o lugar pela primeira vez em anos. Você estava lá da última vez que fomos. Isso é muito bom, né? Não, é o melhor. Acho que é o melhor resort do mundo, em Turberg, e é um dos melhores campos do mundo. Vamos lá ver. Acredito que vamos jantar em Turberg com o primeiro-ministro. Depois vamos para a capital do petróleo da Europa, que é Aberdeen, e vamos almoçar lá. Vamos nos divertir bastante. Acho que o primeiro-ministro e eu nos damos muito bem. Você vai ver o líder escocês também, né, Spiney? Vou sim, vou sim. Sobre o que é isso? Bom, temos muitas coisas na Escócia. Tenho muito carinho. Meu irmão nasceu na Escócia e ele é um cara legal. Sotito Bleder é um bom homem. Então estou ansioso para conhecê-lo. Está tudo pronto, certo? Presidente, o dia de Paris é daqui a exatamente uma semana, 1º de agosto. O que você espera entre agora e a próxima sexta-feira em relação ao seu prazo? Quando você diz Tarifa, não Paris. 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 Não. Paris. Bem, a maioria dos negócios já está fechada. Eles estão fechados porque vamos simplesmente cobrar uma certa tarifa. Uma tarifa mais baixa do que eu poderia conseguir. Eu não quero prejudicar o país. Mas vamos enviar uma carta em algum momento durante a semana. E basicamente vai dizer, você vai pagar 10%, você vai pagar 15%, talvez você pague menos. Eu não sei. A Austrália foi ótima. Eles abriram a paz ontem pela primeira vez na história. E fizeram isso sem a gente saber. Nós pedimos para eles fazerem isso. E de repente recebemos a notícia de que eles queriam. Então, obviamente, eles estão querendo fazer alguma coisa. Mas a Austrália. Então, dia 1º de agosto vai chegar e teremos a maioria dos nossos acordos fechados. Se não todos. A gente realmente não teve muita sorte com o Canadá. Acho que o Canadá pode ser um caso em que eles simplesmente vão pagar as tarifas. Não é bem uma negociação. Estamos trabalhando muito diligentemente com a Europa, a UE, que abrange muitos territórios, muitos países, e esse é o grande problema agora. Temos os limites de um acordo com a China. Na verdade, não temos um acordo com o Canadá. Não temos nos concentrado nisso. Acreditamos que quando vocês enviarem essas cartas, isso trará alguma certeza ao mercado financeiro. Porque então eles saberão o que acontece em seguida.
Quando essas cartas forem enviadas, elas têm uma página e meia. Isso significa que eles têm um acordo. Está feito. Eles pagam aquela tarifa. E isso é, essencialmente, um contrato. E eles podem entrar no país. Eles vão pagar uma tarifa. Eu vou manter isso no mínimo. Eu vou manter, sabe? Não estou querendo prejudicar países. Eu poderia fazer isso também, mas não é o que eu quero. Mas quando essa carta é enviada, isso é um acordo. E nós vamos enviar talvez perto de 200 dessas cartas. Não se esqueça, temos muitos países. Então vamos enviar quase 200 dessas cartas. Mais uma vez que essas cartas são enviadas, temos um acordo. Agora, enviamos uma para o Japão, enviamos uma para a União Europeia, e eles voltaram e negociaram um acordo. Acho que a União Europeia tem uma boa chance de fechar um acordo. Com toda essa receita entrando, senhor presidente, muito dinheiro, muito dinheiro. Nosso país era um país morto. Era um país morto há um ano. Agora temos o país mais quente do mundo. E você não sente isso? Senhor presidente, com toda essa receita entrando, 10 bilhões de dólares, o senhor acha que existe a possibilidade de um reembolso para o público americano com todo esse dinheiro? Estamos pensando nisso, na verdade. Temos tanto dinheiro entrando que estamos pensando em um pequeno reembolso, mas o principal que queremos fazer é pagar a dívida. Mas estamos pensando em um reembolso. Essa é uma pergunta muito boa. Acabamos de dar uma notícia muito importante e significativa. Estamos pensando seriamente em um possível reembolso, porque temos uma grande quantidade de dinheiro entrando continuamente com as tarifas. Um pequeno reembolso para pessoas que se encontram em uma certa faixa de renda específica pode ser algo extremamente interessante e benéfico. As pessoas não sabem disso, e certamente não recebemos nenhum reconhecimento ou agradecimento, mas contribuímos com 60 milhões de dólares para alimentos, suprimentos e tudo mais. Esperamos que o dinheiro chegue lá, porque, você sabe, esse dinheiro é desviado, a comida é desviada. Vamos fazer mais. Mas nós doamos muito dinheiro, nós doamos a maior parte do dinheiro. E o triste é que nenhum outro país, além de nós, doa qualquer coisa. Você conversou com Mike Pompeo sobre concorrer à Carolina do Norte? Acha que ele vai correr? Não, ele tem escassez. Como que é? Você é da Carolina do Norte? Meu pai mora lá. Inferno, seja um bom candidato. Ele será um bom capitão, John, para trazer mais professores e mais educadores para as salas de aula para aliviar a escassez de professores em todo o país. Estamos fazendo isso, e estamos fazendo com força. O que estamos fazendo é devolver a educação para os estados. Os estados vão administrar a educação. Quando eles fizerem isso, você vai ter a melhor educação do mundo. Teremos 35 ou 40 estados onde será tão bom quanto na Suécia, Noruega, Dinamarca, sabe? Os 5 ou 6 melhores países. Como você atrai os melhores talentos, os melhores professores para te dar os planos? Nós vamos pegá-los. Nós já os temos. Quando trouxermos, quando retornarmos aos Estados Unidos com a educação, vocês verão uma grande diferença. Senhor presidente, senhor. Carte blanche e a Atlanta Austrália fez. Non formar prestativo de forma da troca que ele em feito. Vai ser o Glenn Maxwell na mesa. Ele vai continuar. Todd Blanche, ele é um grande cavalheiro. Ele é um grande homem. Ele é um ótimo advogado. Ele tem um grande coração. Mas ele está lá agora. Não sei exatamente o que está acontecendo. Mas certamente não posso falar sobre parceiros. Você pode confiar no que ela está dizendo para ele? Ela é uma traficante condenada que está ansiosa para sair da prisão. Bem, você sabe, ele é um advogado profissional. Acho que ele já passou por situações como essa antes. Mas, sabe, você deveria focar no Clinton. Você deveria focar no presidente de Harvard, no ex-presidente de Harvard. Você deveria focar em alguns desses caras de fundos de hedge. Vou te dar uma lista. Esses caras moravam com Jeffrey Epstein. Eu com certeza não. Agradecer profundamente e sinceramente por todo o apoio, dedicação e a inestimável colaboração que nos foi concedida. Muito você, hein, Franklin. Ela está falando comigo, hein, Franklin. Temos o país mais quente do mundo. Temos o melhor país do mundo. Agora temos o país mais quente do mundo. Tudo que eu quero é uma infraestrutura muito mais lenta. Isso cuidará das casas.
As casas precisam ser um pouco mais lentas que todo o resto. Tudo vai dar certo 100%. Mas a habitação está associada à alta. Diminuir. Terá aumento e queda no mercado imobiliário. Temos o disco mais quente do mundo. Ok, agora vou mostrar o que você Pode ser notícia agora. Então você está fugindo da atenção. Vai em volta disso. Vai se seguir. Isso. Se foda hoje. Ele era um cara legal. Ele era um showman inacreditável. Vou lhe dizer o que ele realmente é. Ele era um porteiro. Porque você pode ser um bom showman, mas se não for um porteiro físico, tem que buscar outra vida. Mas eu vi ele levantar homens de 160 quilos acima da cabeça e jogá-los para fora do ringue. Ele era um cara legal. Ele era mesmo. Ele era de verdade. Ele era maga até o fim. Ele disse. Queria ter chegado lá e ele disse. Sempre amigos fomos amigos. Mas ele não era um cara ligado à política. E nos últimos 3 anos, eu diria, ele ficou realmente político. E ele disse, estou tão bravo comigo mesmo por não ter feito isso antes. Ele estava feliz, mas ele apanhou muito. Quando você olha para a vida que eles levavam, ele lutava, às vezes, 200 vezes por ano. Olha só isso. Eu disse, você luta todo fim de semana? Não, ele disse, às vezes a gente luta toda noite, e é difícil de acreditar. Mas, sendo amigo, eu pude ver um pouco da vida dele. E os joelhos dele estavam com problemas. As costas dele estavam com problemas. Ele estava com tantos problemas, mas era incrível. Ele era um grande homem. Era um cavaleiro incrível. E realmente foi um grande amigo. E ele foi um grande amigo do Maga. Senhor presidente, o senhor assinou uma Ordem executiva ontem para ajudar a limpar as ruas da América, ajudar a levar as pessoas sem teto para a prisão. O senhor pode falar porque essa é uma abordagem de bom senso para a saúde, para tornar todos mais seguros? Aqui fora tem barracas. Me livrando delas agora. Você não pode fazer isso, especialmente em Washington. Eu converso com a prefeita sobre isso o tempo todo. Eu digo, você tem que se livrar da barraca. Você não pode permitir isso. Quando líderes vêm à TV para fechar acordos comerciais de bilhões e bilhões, até trilhões de dólares, e eles se deparam com essas barracas do lado de fora da Casa Branca, não podemos aceitar isso. Senhor, o presidente não só bonito, mas você quer ver pessoas na Ucrânia. Você quer ver pessoas na Ucrânia. O que seria necessário para que forma que nem que fosse talvez com você. Isso vai acontecer, mas deveria ter acontecido há 3 meses e vamos esperar aconteça. Obama deveria ser eleito A polícia Colômbia realmente concordou com isso. para levar Clinton. Bem, Harvard quer chegar a um acordo, mas acho que Colômbia lidou melhor com isso. Harvard quer chegar a um acordo, mas, você sabe, eles têm um juiz muito bom. Eles têm um juiz que praticamente sempre decide a favor deles, mesmo sendo o nosso caso do início ao fim. Mas eles têm um juiz muito bom, indicado pelo Obama. Então eles vão se divertir um pouco com isso. Mas, no fim das contas, nós ganhamos o caso deles. E, no final das contas, não vamos dar mais dinheiro para Harvard. Não daremos mais dinheiro. Eles estavam recebendo 5 bilhões de dólares e 6 bilhões de dólares, 7,2 bilhões de dólares. Queremos espalhar a riqueza para outras escolas.
pessoas ao redor. São. Oh não!